Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje, gente, eu tenho a honra de ter aqui comigo no meu estúdio. Na verdade é remoto, mas vamos fingir que tá todo mundo reunido aqui em meio à pandemia do coronavírus. Eu tenho o Eduardo e o Jefferson da Escola do Podcast. Para mim é uma honra ter esses feras aqui comigo. Os caras sabem demais, são bacanas, são humildes, são inteligentes. É claro que tem um ali que tem um ego um pouco mais elevado. Brincadeirinha, tá? É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Pera aí, não fala ainda não. Roda a vinheta. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Agora sim, fala aí, meus amigos. Eduardo, Jefferson, tudo bem? Tudo excelente, Alex, e obrigado pelo convite. Você viu quem é o cara do ego, né, Alex? Não precisou nem falar muita coisa, né? Ele já pulou na frente. É o cara que responde primeiro. Ô, Eduardo, brincadeiras à parte, cara. Mas é isso aí, a gente tem que ter presença, né? A gente tem que aparecer mesmo. Acho que é assim que... acho que essa ansiedade, né? Esse anseio de fazer algo, né? De estar sempre à frente, isso faz bem. E são perfis, né? Eu acho que eu tenho esse perfil também, de atropelar as pessoas na fala e querer... né, às vezes falar. Eu quero... falar e ficar falando, aí quando eu percebo o Jefferson, pelo menos no nosso podcast, eu falo, pô, o Jefferson tá ali no cantinho, deixa ele falar um pouco. E você sabe que isso é bom, né, Alex? A gente vai se complementando. Se a gente é muito igual, aí não faz sentido. O bom é sempre ter a diferença, aí a gente se complementa, né? Com certeza. Vocês são um bom casal. E como todo bom casal, tem que ser diferente, né? Ai, meu Deus do céu. Tá certo. Brincadeiras à parte, gente, o assunto hoje aqui é sério, um assunto muito legal, porque eu percebo, principalmente com os meus clientes, que existe uma procrastinação em se gravar podcast. Às vezes, o cliente entra em contato, contrata um plano com a gente aqui, e todo empolgado e motivado e tudo, e vou fazer o meu episódio, o meu canal, e às vezes contrata até um trimestral com 12 episódios. Ele vai, grava o primeiro cheio de energia, grava o segundo cheio de energia, e o terceiro não chega na próxima semana, depois passa 15 dias, ele não chega, aí eu mando um WhatsApp, e aí, você não gravou? Não, Alex, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e tal, blá, 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 e aí fica pra trás, não é? Então o assunto hoje é como não procrastinar o seu podcast. E eu tô aqui com os feras, né? Que sabem me dar essa resposta. Sabem me dar ou não? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar o Jefferson responder primeiro. E aí, olha Jefferson? lá, tá vendo como que a gente aprende rápido, Alex? Ele já... Aqui na hora do apuro, né? É o Jefferson. Mas você sabe, Alex, que eu acho que uma parte dessa questão que leva as pessoas a procrastinar, talvez ela tá ligada ela é um pouco mais profunda, porque quando a gente vai fazer um podcast, a gente tem que ter um motivo, a gente tem uma razão, a gente tem uma mensagem que a gente quer levar, né? Então, isso tem que estar muito claro pro podcaster, né? Por que ele tá fazendo aquilo? O que realmente ele quer transmitir? E quando você faz algo realmente que tá ligado ali com o seu objetivo, com o seu propósito, alguma coisa que você, assim, faria realmente, assim, né? Com a maior motivação, inspirado, independente de qualquer coisa. Algo que você goste mesmo, que você se identifique. Quando você tem isso... é difícil você procrastinar, porque você tá realmente empolgado, você quer ajudar a transformar a vida daquelas pessoas, enfim, você quer transmitir a sua mensagem. E quando você tem realmente esse propósito muito claro, fica difícil você procrastinar. Eu e o Edward, a gente grava o Vida nos Trilhos bem cedinho, já faz 2 anos e meio, e a gente não falhou uma semana, e a gente produz 2 episódios por semana. Então isso tá muito, né, eu acho que tá ligado. Então quando a gente vai fazer um podcast, a gente tem que prestar bastante atenção. Por que eu tô fazendo esse podcast? Quando você tem isso claro, eu acho que fica bastante fácil você não procrastinar. Entendi.
Pode falar, Edu. Então, eu concordo com a questão do propósito, foi até uma coisa que eu anotei aqui, eu acho que é o mais importante mesmo. E a gente tem aquela técnica de você fazer vários porquês para você mesmo. Eu quero fazer um podcast. Por que você quer fazer um podcast? Porque eu quero ganhar autoridade. Mas por que você quer ganhar autoridade? Porque aí vai vir mais respostas. E você fazendo 5 vezes o porquê, você pode chegar na essência do motivo pelo qual você está querendo entrar nesse projeto. E uma outra coisa que eu acho que a pessoa tem que ter em mente é não querer resultados rápidos. Ela tem que estar tranquila. Ela tem que entender que quando ela lançar o primeiro episódio, ela já é um podcaster. E ela vai continuar sendo. Então tem que ter essa tranquilidade, porque muitas vezes a pessoa quer resultado rápido e aí ela acha que vai ter milhões de seguidores de um dia para noite. Isso não acontece, daí ela acaba perdendo, fica aquele fogo de palha, sabe? Mas eu acho que começa ali no propósito, sabe, Alex? Definir bem o propósito. Sim, então isso responde uma primeira pergunta minha, que seria o que leva o podcaster a procrastinar. Mas eu percebo que tem cliente que... É claro que eu tenho clientes aqui fiéis, tá? E que me enviam os episódios semanalmente e que estão evoluindo, e que estão crescendo, e que estão ganhando adeptos e seguidores. Eu tenho uma cliente, eu vou citar o nome dela, eu vou me permitir, depois eu falo com ela, eu vou até compartilhar esse episódio com ela. A Maristela Barenco, de Petrópolis, ela tem um canal de podcast que chama Mil em Rama, sabe? É excelente o podcast dela, e como que ela cresceu. Ela tá comigo desde o início do ano e até hoje. Ela já renovou contrato com a gente aqui, vai continuar renovando. E assim, ela cresceu e ela não falta. Ela faltou uma ou 2 semanas, ela ficou com dó de faltar porque ela precisou ficar internada no início do ano. Não foi por conta do Covid, graças a Deus. Mas eu observo que tem clientes que conseguem seguir, mas tem clientes que têm propósito, tem clientes que têm conteúdo, tem clientes que têm assunto e que quando faz arrebenta, mas ele procrastina. Ele procrastina por quê? Porque ele tem uma vida pessoal às vezes muito agitada, uma vida profissional muito agitada, né? Eu até comento que eles devem criar pequenos hacks, né? Para que eles consigam gravar. Então, por exemplo, se eles querem gravar um episódio de 20 minutos, passa a gravar um episódio de 8 a 10 minutos, pelo menos ele não vai ficar sem o episódio naquela semana, né? Faça um tempo menor para esse episódio, né? Eu costumo sugerir isso, tá? O que vocês me falam sobre como evitar a procrastinação? Vocês têm alguma regrinha para isso? Eu acho que um pouco do que você acabou de comentar. Às vezes a gente sempre superestima o que a gente é capaz de fazer. A gente sempre se dá prazos menores do que a gente precisa para os nossos projetos. E quando a gente começa um projeto, que aí a gente percebe, tá dando mais trabalho do que eu pensava. Então, o que eu acho que é importante olha, se você tá pensando em fazer um podcast uma vez por semana, será que você consegue mesmo uma vez por semana? Será que não é melhor quinzenalmente? Eu acho que é dosar para que esse fluxo não fique complicado para você. Porque senão aí você atrasa uma semana, atrasa outra semana. Aí é que nem quando uma pessoa está fazendo dieta, e aí nessa dieta a pessoa comer um docinho aqui, comer um docinho ali, depois ela fala, dane-se essa dieta, não consigo mesmo fazer dieta. Né? Então eu acho que é a questão de dosar mais ou menos a carga que ela vai ter para desenvolver aquele trabalho, né? Sim. E uma coisa que eu costumo pensar também é o seguinte: não tem problema se você falhar uma semana, não tem problema se você falhar 2, mas não vai falhar a terceira, né? E tenta evitar falhar também, né? Porque às vezes a gente tem aquele pensamento, né? Já ferrou mesmo, não vou, já não fiz, não vou continuar. Acho que não pode ter esse pensamento, que eu acho que isso leva mais ainda a procrastinar, né? Bom, e por que é tão fácil
procrastinar para gravar um podcast? Eu percebo que é fácil, né? A pessoa, às vezes, ela se perde. Tem uma resposta para isso? Eu tenho uma resposta. Jefferson, você quer arriscar antes de mim ou eu arrisco primeiro? Vou deixar você ir primeiro nessa, Edward. Vai que é sua. Eu acho assim, normalmente as pessoas começam um podcast como uma atividade secundária, que não é a atividade principal dela. Uhum. Então, ela já tinha várias outras atividades antes de começar o podcast. Então, provavelmente ela já tem a profissão dela, ela já tem a família. E se ela não está muito bem ligada no propósito a longo prazo do que ela quer com aquele podcast, pode ser que ela, dentro da lista de prioridades dela, quando ela se vê no aperto, ela acaba procrastinando. Ah, não, eu tô com outras coisas aqui, isso fica em segundo plano. Eu acho que um processo importante, quando eu e o Jefferson a gente começou a fazer o Vida nos Trilhos, é que a gente já começou com o mindset de ser algo... Aliás, a gente já começou com o mindset de que seria um negócio. Em primeiro lugar, não era apenas um hobby. Era uma coisa que estava muito ligada aos nossos propósitos, porque a gente já tinha blog de desenvolvimento pessoal e várias coisas. Depois, mais tarde, se desdobrou para a escola do podcast. Mas isso dentro daquele nosso conceito, né? Então a gente tinha uma visão clara. E, enfim, então eu acho que esse encadeamento de prioridade que a pessoa precisa ter claro, saber por que o podcast é importante para mim e tentar entender dentro dessa lista de prioridade, porque senão ela vai acabar, apareceu qualquer outra coisa no trabalho ou dentro de casa mais urgente, ela acaba procrastinando mesmo. Eu tenho um propósito parecido com o de vocês, né? Porque o meu canal, ele tá ligado 100%, né, à fábrica de podcast. No entanto, ele chama Fábrica de Podcast com a intenção de fomentar ideias, né? Fomentar propósitos na cabeça das pessoas, em que tudo pode se tornar um podcast, né? Independente da profissão, independente do credo, independente de qualquer coisa. Qualquer pessoa hoje pode ter o seu canal de podcast. Mas eu costumo dizer uma coisa, quem me procura para fazer podcast, para gravar podcast, já é um comunicador, tá? Eu observo que quem não é comunicador não faz podcast, né? E a pessoa que ela tem aquele dom, aquela vontade, é porque ela é uma comunicadora, né? Independente dela nunca ter feito nada voltado para a comunicação. Mas só o desejo dela estar fazendo isso, acho que já liga ela à comunicação, né? Bom... e se a pessoa, de repente, não tiver nenhuma inspiração, ela não tiver nenhum assunto, tudo bem que ela tem ali uma gama de assuntos e de ideias, mas ela pensa assim, bom, essa semana eu tô tão sem ânimo para gravar, mas eu não posso deixar para lá, vale qualquer coisa? Ela chega, vou gravar qualquer coisa então. Ela põe a boca no microfone, vai lá e grava qualquer coisa. Eu acho que não vale não, viu, Alex? Porque... uma forma de você talvez evitar isso é se planejar. Acho que a gente tem que se planejar, principalmente quando a gente vai fazer um podcast. Então, a gente tem, por exemplo, uma pauta de conteúdo. Então, a gente já sabe que nós vamos gravar daqui 2 meses. Então, a gente já tem todo esse planejamento das aulas. Muitas vezes, da aula não, né, do podcast que a gente vai fazer, a gente já tem ele planejado. A gente já tem um assunto que a gente estruturou. A gente se prepara antes. A gente tem vários episódios, muitas vezes na manga. A gente já tem 2 meses ali produzido. Então você tem um tempo para que, se acontece o imprevisto, ele já está gravado, ele já está planejado, esquedulado, está tudo certinho. Você não tem problema. Mas uma coisa que você falou que é interessante, que você falou aí dessa cliente sua, o crescimento, né? Então quando ela começa a crescer e a audiência começa, né, a perceber esse crescimento, fica muito mais fácil. Por quê? Porque ela pode gerar o quê? O que a gente chama um relacionamento, se engajar com a audiência. E a própria audiência vai nos direcionando para os conteúdos. A gente teve um episódio que a gente produziu, foi porque uma pessoa mandou lá, você não quer produzir um podcast ou mais ou menos nessa temática? A gente pede para a audiência. Porque muitas vezes tem alguma coisa que eles querem e aí você vai montando a sua pauta. Então tem que se planejar. Esse negócio de fazer qualquer coisa, eu acho que não vale a pena. Acho que
se você tem só falar por falar, como você falou, né? Uma comunicação, ela é importante. Sim. Então ela tem que ser pensada, né? Você tem que estruturar, né? Fazer toda a estrutura. E realmente, às vezes você pode gravar e falar, putz, não ficou legal, então eu vou gravar de novo. Mas para isso tem que ter o planejamento, para que você consiga fazer com uma certa antecedência. Eu acho que ter alguns episódios na manga aí é uma estratégia interessante. Sim. Aqui em Minas a gente costuma falar que a gente deixou na gordura. É porque aqui tem a carne de panela, de porco, né, na gordura. Então a gente deixa a carne na gordura lá, ela se mantém até 1 ano lá dentro sem precisar de refrigeração. Então se você mantém uns episódios já na gordura ali, você tem pra usar exatamente. depois. A gente procura fazer isso, manter uma pauta de conteúdo bem traçada, porque aí não tem problema. E assim, essa questão de falta de ideia, a gente evita isso sempre anotando. Quando eu tenho um insight, eu anoto. Seja no celular, num papel, o Jefferson faz o mesmo. Sim. E aí a nossa pauta sempre... Porque às vezes a gente está em alguma situação que surge uma ideia. Não pode perder a oportunidade de, nesses momentos, anotar uma ideia. Às vezes você tá no banho, né? Aí fica difícil, mas não fica lembrando da ideia, sai do banho e anota. Não, e é engraçado porque, por exemplo, a gente gravou agora, né, nos últimos 2 domingos, a gente tem um quadro que a gente faz um episódio por mês, a gente tenta pegar um livro que a gente tá lendo, a gente escolhe um livro e a gente comentar um pouco do livro, daquilo que a gente aprendeu, dos ensinamentos que tem ali por trás. Legal. E discutir com o pessoal. Depois a gente indica o livro para a pessoa comprar o livro, né? Enfim, é uma forma, eu acho que a literatura, às vezes a gente aprender com... às vezes as pessoas com outros autores que já passaram e já percorreram uma estrada e já desbravou, já sabe quais são os obstáculos e trazer essa dica pra gente é muito legal. Então a gente faz isso. E olha que engraçado, a gente foi gravar, né, nesses últimos 2 domingos, a gente gravou bem cedinho e geralmente a gente grava um episódio de um livro. Só que a gente tinha tanto assunto para falar desse livro que a gente gravou 4 episódios. Vai ficar uma maratona, né? Então, tipo assim, em uma sentada, parte 1, parte a gente 2, faz parte 4, né? Então, tipo, mas óbvio, isso vem com a experiência, conforme você vai aprendendo. Lá no começo era mais difícil. Então é isso que você falou, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a audiência percebe isso. E essa dinâmica que é legal, essa dinâmica, ela traz uma motivação justamente para evitar essa procrastinação. Mas essa dinâmica, essa interação com a audiência, ela é muito importante. E principalmente se planejar. Sim. Essa questão do qualquer coisa, até complementando, Alex, pode qualquer coisa, eu acho assim, talvez a pessoa naquele momento não tenha inspiração e ela fica nessa berlinda. Putz, e agora? Gravo qualquer coisa ou não gravo? Eu diria para ela, tudo bem, grave qualquer coisa, para você por enquanto. Depois avalie essa qualquer coisa que você fez, veja se isso vai trazer um conteúdo relevante para sua audiência, porque às vezes você tá ali meio assim, mas quando você liga o microfone, é impressionante, Alex, às vezes a gente liga o microfone e a inspiração começa a vir. Às vezes nos primeiros 5 minutos a gente tá meio enferrujadinho, mas de repente vem uma inspiração e ela pode ter um conteúdo que ela achou que ia ser qualquer coisa, mas talvez de 5 minutos para frente virou uma preciosidade. Então eu acho que é melhor do que ficar paralisado, sabe? Sim, eu concordo. E tudo é relativo também, né? Tem gente que tem um potencial artístico muito forte, né? Uma criatividade muito aguçada e às vezes o qualquer coisa dele pode ser brilhante. Exato. Né? Tem gente que segue pauta, que planeja, e eu vejo pessoas fazendo coisas aí sem pauta, sem planejamento e que dá um show, né? Verdade. Então acho que tudo, depois de Albert Einstein, né, tudo é relativo. Exato. Então eu acho que a pessoa não deve para evitar a procrastinação, acho melhor ligar o microfone e tentar fazer alguma coisa, e mesmo porque você está gravando, e você não precisa necessariamente no ar. E aí, claro, né?
ela vai ter o Alex para dizer para ela, isso não foi bom, faz de novo. Com certeza. E eu mando voltar para trás mesmo. Tem uma cliente minha que se o áudio chega ruim, eu falo aqui, não, tá com muito ruído, grava isso de novo. Ela falou, isso é muito chato, Alex. Eu falei, mas é para ficar bom. Né? Tem que ficar bom, vamos fazer funcionar, vamos fazer ficar legal. E não é chatice não, é só um pouquinho de exigência, não é, com a qualidade. Porque se já chega estragado aqui para mim, nem tudo eu consigo consertar com a edição. E você sabe que a captação é fundamental. E uma coisa que é interessante, porque no nosso caso a gente faz a edição. Então, o que a gente tem como estratégia? Óbvio que nem sempre dá certo, mas a gente tenta fazer a gravação, obviamente, num ambiente com o ruído controlado. Então a gente acorda bem cedinho para não ter o ruído e não ter problemas de edição. É óbvio que sempre tem, às vezes, um cachorro, né? Enfim, tem algum vizinho. Isso acontece, acontece. Né? Sempre. Mas a gente já usa como estratégia justamente isso. Por quê? Porque a gente já sabe que a edição é uma etapa extremamente importante. Então a gente procura tomar vários cuidados. Inclusive teve lá a sua participação na escola do podcast, que foi muito legal. O pessoal adorou com as dicas e é justamente elas que a gente vai seguindo. Eu tive um professor engenheiro de áudio, ele falava uma coisa, ele fala, né, uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você vai montar, ele falava sobre banda, sobre música, né? Quando você vai montar um setup de música, um setup para gravar bateria, para gravar guitarra, baixo, pianos, vozes, strings e tudo mais, já pensa que isso já vai ser um resultado final. Já grava para que aquilo seja um resultado final, para você minimizar toda a sua edição, sabe? Quando você grava com esse pensamento, a edição ela fica muito fácil e a qualidade fica superior. Porque pequenos ajustes já transforma aquilo ali em algo grande, sabe? Então essa dica ela é interessante, sempre gravar pensando já como se fosse o final. Claro que não vai ser, mas ele vai chegar muito perto, né? Isso é bacana. É uma boa dica mesmo. Só uma complementação, você falando de anotar tudo, eu lembrei, a minha produtora começou com produção de jingle, não é à toa que ela se chama Produtora Estúdio Companhia do Jingle, não é a fábrica de podcast é uma subsidiária da Produtora Estúdio Companhia do Jingle. E eu morava em Passos e eu precisava gravar um jingle para Casa do Parafuso de Passos. E, cara, eu viajando de moto, tá? Na época não tinha smartphone ainda, eu tinha um celularzinho da Nokia que gravava voz, tá? E eu com aquele celular no bolso de moto, indo de Passos para São Sebastião do Paraíso. De repente um estalo veio na minha cabeça assim e eu comecei, na hora de colocar a porta, vou precisar de fechadura, vou precisar de dobradiça, vou precisar de parafuso. Na hora de colocar o quadro, vou precisar de prego, vou precisar de martelo. E aí começou, cara, essa coisa na minha cabeça, eu falei assim, caramba, o jingle tá pronto. E aí eu não tinha como anotar, como gravar e tudo, aí eu peguei, fui cantando aquilo, cantando, até que eu cheguei, peguei o celularzinho, consegui gravar lá, era rústico pra caramba, né? E consegui gravar e tal, e guardei. E eu fiz esse jingle dessa forma, né? Então essa coisa de anotar tudo que vem, assim, esses insights, porque se eu não tivesse guardado isso, eu teria perdido, teria evaporado. É uma boa dica. E sabe, agora eu lembrei de uma coisa, eu tenho eu uso o WhatsApp, quem não usa o WhatsApp, né? E aí um dia eu tava mandando coisas pro meu filho só pra eu ter uma cópia. Não sei se alguém já fez isso, né? Aí meu filho falou, não, faz o seguinte, pai, cria um grupo com nós dois e depois me tira do grupo. Aí você vai ficar sozinho no grupo. Eu falei, olha que sacada boa. E aí eu chamei esse grupo, que agora sou só eu, de backup. E isso é ótimo, porque se você tá andando com o celular, opa, tive uma ideia, não tenho como anotar, manda no seu grupo particular de WhatsApp e fala, ó, seguinte, como é que é? Parafuso, falta não sei o quê. O meu filho me ensinou isso também, já faz um tempo. Aí ele falou, faz um grupo com nós dois e tira... Aí sabe como que o meu grupo chama? Como é que chama? Chama Eu Também. Caramba, meu filho não eu dei um nome muito técnico. O meu tá com um nome muito técnico, chama Backup.
Eu vou mudar o nome. Legal, cara, legal. Eu vou pôr algo mais criativo nesse grupo. Essa conversa tá muito bacana. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, mas ela já foi respondida, né? A frequência de cada episódio pode estar ligada à procrastinação ou isso é relativo? Foi o que você falou sobre, né? De repente, ao invés de ter uma frequência semanal, faça aí uma frequência quinzenal para você, dentro do tempo que você tem, né? E se você precisar mudar a frequência, faz um episódio e avisa a audiência. Olha, pessoal, eu tô com vários projetos, mas eu não quero perder o contato com vocês, então a partir de tal data vai ser semanal. Semanal não, quinzenal. E aí você faz a partir daí quinzenal. E quando você puder voltar, fale de novo com a audiência. Ó, pessoal, a partir de agora volta a ser quinzenal. Desculpa, eu tô todo confuso. Volta a ser semanal, né? Então, assim, eu acho que essa comunicação com a audiência é importante. Até dizer, ó, pessoal, eu vou encerrar uma temporada, volto em março. Mas quando você comunica e diz para a audiência o que vai acontecer, você seta a expectativa e outra coisa, você cria uma antecipação até da audiência para saber, opa, o que vai vir depois. Então é uma forma de você continuar o relacionamento. Eu vejo muitos podcasters gringos fazendo esse tipo de dinâmica quando precisam mudar a frequência do podcast. Porque o podcast não é uma receita pronta. Ele é algo que está sempre ali em cozimento, né? E, de repente, o podcaster pode fazer também um canal com uma frequência quinzenal e, aleatoriamente, criar episódios bônus semanalmente, sempre avisando, né? Exato. Ele falou, semana que vem vamos ter um bônus, né? E, de repente, ele consegue, aos poucos, ir chegando no semanal. Exato. Né? Ou quem sabe, o sonho de consumo, 2 por semana, né? Como vocês, assim, né? Mas sabe uma coisa a gente conhece uns que fazem diário, imagina. Então tem gente que faz diário, mas uma coisa que é interessante, às vezes a gente tem que fazer realmente aquilo que cabe no nosso prato. Então a pessoa tem que realmente pensar, né? De repente, será que às vezes vale a pena você produzir um conteúdo, talvez, que ele é muito bom numa frequência quinzenal ou até mensal, por que não? Mas um conteúdo excelente, muito bom, do que às vezes você também ficar querendo ali, né, só por causa daquele compromisso. Nós, por exemplo, quando a gente assumiu com o público, com a nossa audiência, aquela responsabilidade, a gente não deixou falhar nenhuma vez. Mas se você tem esse tipo de problema, às vezes tem que pensar, né? O que cabe no meu prato, né? Que é um pouco daquilo que o Edward falou, né? E a gente pensar realmente nisso. Porque se não cabe, é aquilo que o Alex falou. Faz uma lá, faz o mensal e de repente dá um bônus. E aí você vai buscando essa frequência realmente. Que a frequência semanal eu acho que é algo que a galera gosta. Assim, um episódio por semana é show de bola. Gosta. É um padrão, né? É um padrão. Eu percebo que é um padrão. Bom, vocês têm algumas dicas úteis para impulsionar a criatividade, para gerar novos episódios? Eu acho que a minha dica é sempre estudar o assunto relacionado ao seu podcast. Porque se você está sem ideia, entra na Amazon e pesquisa o assunto do seu podcast dentro da Amazon. Você vai ver um monte de livros sobre esse assunto, vai ter um monte de coisa. Pesquisa na internet coisas sobre esse assunto. Veja ali filmes relacionados. Então, assim, tem que ter um trabalho proativo em busca de ideias. Porque, claro, inspiração sozinha também não ocorre. Às vezes a gente tem inspiração, mas também tem que ter a transpiração, a famosa transpiração. E buscando. E uma outra que o Jefferson até comentou aí ao longo do episódio é falar com a audiência, perguntar para a audiência, o que vocês querem que eu fale? Né? Às vezes mandar, a gente sempre fala para os alunos da escola do podcast, pessoal, uma coisa que é importante, começou um podcast, cria uma página na internet e começa a pegar o e-mail das pessoas. Porque é uma forma depois de você conversar com essas pessoas e perguntar para elas, olha... qual assunto você faz um Google Forms e pergunta qual assunto você gostaria de ver no meu podcast e manda para a lista de ouvintes que você tem. Se você criar uma lista de ouvintes e der um caminho para eles te entregarem o e-mail deles, você pode perguntar isso para eles e aí você vai ter ideias para o seu podcast. Então assim, entra numa livraria, vasculha a internet,
E aí não falta ideia. Eu e o Jefferson, a gente tinha uma preocupação de, nossa, será que um dia não vai faltar assunto? Hoje a gente percebe que é impossível faltar assunto, porque a cada dia surgem coisas novas. Então, a gente sempre pode estar se atualizando. E uma outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode olhar no Google Trends. Então tem lá na internet, você coloca lá uma palavra e ele começa a dar outras palavras que estão associadas. Sei lá, de repente você vai falar sobre marcenaria, né? Sei lá, sobre pássaros. Então você coloca um assunto principal e ele começa a concatenar com vários outros temas que vêm sendo pesquisados na internet. E aí ele vai mostrando até os trends, né? Se é um item que está em alta ou em baixa, quantas pesquisas tem. Até para você saber se aquele assunto é um assunto relevante que as pessoas estão buscando. De repente é um assunto muito interessante, você tem aquele conhecimento e pode produzir um conteúdo para aquilo lá. Na semana passada, inclusive, numa live que a gente estava fazendo, o Edward ganhou lá, chegou o livro novo dele, e aí ele simplesmente mostrou lá na live, falou, pessoal, tá aqui um livro novo, tal, não sei o que, sobre esse tema. Tava falando sobre tráfego, como atrair a audiência e tudo mais. E perguntou pro pessoal da escola se eles tinham interesse em saber sobre aquele tema. Então, e aí choveu o comentário do pessoal, nossa, é exatamente isso que a gente precisa, tal. Então a gente vai preparar uma aula para os alunos, justamente perguntando. Foi um gatilho para um episódio. Então, percebe que tem que ser uma coisa mais fácil, né, ali no dia a dia. Muito legal. Falando sobre essa pesquisa aí, o Valdir Franzini fez um Google Form, inclusive ele me enviou lá da Academia do Agro, inclusive um abraço aí, Valdir, com certeza você vai ouvir esse episódio. Com certeza. E foi muito legal, cara, achei interessante, criativo, prático, e ele acaba atraindo, né, a atenção do público dele, e tendo uma comunicação onde ele possa gravar aquilo que vai agradar. E ele já tá agradando pra caramba também, né? Tá muito legal. Bom, é isso aí. Eu gostei muito de conversar com vocês dois. Agora eu vou abrir aqui para as considerações finais desse episódio. Muito obrigado a você, Eduardo. Muito obrigado a você, Jefferson, por... tempo é dinheiro, né? E vocês colocaram esse tempo aqui para mim, e o tempo é aquilo de mais precioso que a gente pode doar para alguém, né? Então eu fico muito feliz, muito contente com esse tempo que vocês doaram aqui para a Fábrica de Podcast. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com o seu público, com certeza. Para mim foi muito relevante. Realmente, a gente trouxe aqui, passou rapidinho e realmente a gente falou para você aí que está nos ouvindo, realmente foram dicas aí preciosas. A gente, como o Alex falou, é um tempo, mas é um tempo que a gente investiu em trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, compartilhar com você que está aqui nos ouvindo nesse momento. Obrigado pela oportunidade aí, Alex. Tá, e se o pessoal quiser fazer um curso com vocês, como que eles fazem? Eu acho que a forma mais fácil é entrar lá no site escoladopodcast.com. Aí ela já vai baixar um e-book, que é gratuito, e ela vai receber um monte, várias lições já na sequência por e-mail, que a gente vai ensinando todo o processo. A gente tem cursos que são pagos, né, que a gente tem um curso de entrada que chama o Podcast do Zero e a Academia do Podcast. Mas a gente sempre recomenda que o pessoal baixe o nosso e-book, tenha um contato inicial com a gente para conhecer o nosso conteúdo. A gente faz as lives toda quinta-feira, daí se fizer sentido para ela, com certeza a gente vai receber de braços abertos aí na Academia do Podcast. Cara. Sensacional. Então, gente, acessa lá, tá? escoladopodcast.com, né? E eles estão também no Instagram, estão no Facebook, né? É só buscar por Escola do Podcast, não é isso? Exatamente. Beleza. E também, com certeza, isso tudo vai estar na descrição aqui do episódio. Meus amigos, muito obrigado. Foi muito bom falar com vocês, tá? Sensacional. Bom, gente, então nós vamos ficando por aqui, tá? Aqui termina mais um episódio da Fábrica de Podcast. E lembrando a você que é muito fácil produzir podcasts com a gente, tá? Você envia o seu áudio gravado no seu próprio smartphone. Claro que eu vou dar todas as dicas de como gravar com a melhor qualidade. A gente cria as vinhetas, edita, masteriza e de gorjeta eu ainda crio o canal
lá na plataforma para o seu podcast aparecer no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcast e vários outros agregadores que tem espalhados aí pela internet, tá bom? Valeu, um grande abraço, um beijão, a gente se fala semana que vem. Tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.